Tá com crédito. Eu tenho uma boa resistência. E eu uso o exemplo do Vampeta. Uma vez eu fiz um evento com ele no Museu do Futebol. Minto, no Pacaembu, não no Museu do Futebol. Ele tomou 9 cachaças e caipirinhas, na verdade 9 caipirinhas de cachaça antes do evento e eu 8. Caralho! Os dois de boa. Então assim, não tem problema nenhum. E com o Vampeta a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Como eu fiz com o Sócrates, eu fiz muitos eventos com o doutor, com o Magrão. O Vampeta é isso mesmo, ele é cachaceiro. É esse mesmo. E o Vampeta delícia. é tudo. O Magrão era mais, na época já era vinho, né? E, cara, era fantástico. Às vezes o evento começava, ele já estava bastante e tal. E a gente até ficou muito amigo porque eu tinha que levá-lo para casa, né? Depois dos eventos. Eu sempre fui um ótimo parceiro, porque eu sempre fui um bom motorista. Eu não bebo, eu bebo muito pouco. Ou quando bebo, não me acontece nada. Caramba. Eu já sou um porre. Mauro, que privilégio você ter essa proximidade com o Sócrates. Meu, Sócrates, eu fiz até o prefácio do livro do Tom Cardoso. A gente tá até com alguns projetos que eu falei de documentários e tal. Porra, o Sócrates, eu era muito fã dele, ele jogando no Botafogo. Quando ele veio pro Corinthians em 78, eu fiquei tristíssimo. Mas ao mesmo tempo eu gostava tanto do Sócrates já como jogador, e ainda mais da democracia corintiana, muito além do futebol, né, do que representava a época no Brasil, 82 e 83, que eu fiquei muito fã do Sócrates. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Sport TV, nós dois como comentaristas lá em 95. E a gente fez uma amizade que depois, mais pra frente, a gente continuou, construiu. E pra você ter uma ideia, quando lamentavelmente ele faleceu em 4 de dezembro de 2011, aliás, no dia que ele foi enterrado, foi na hora que o Corinthians empatou com o Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2011. E ele falou que queria morrer num dia quando ele fosse campeão brasileiro. E é isso mesmo. E ele falava mesmo. Coisas fantásticas. Você tem noção? Ele falou assim, eu quero morrer no dia que o Corinthians for campeão brasileiro. E morreu, foi enterrado. Ele foi enterrado na hora que tava começando o jogo. Meu Deus, mano. E pra você ter uma ideia, o carinho, a gente criou uma amizade tão grande que o Corinthians foi campeão enfrentando o Palmeiras, foi o 11º colocado naquele campeonato, que era pontos corridos. O 0x0 o Corinthians foi campeão, né? E o meu filho, torcendo, claro, enlouquecidamente pelo Palmeiras, o meu filho estava em casa pela morte do Sócrates, o meu filho adorava o Sócrates amava o meu filho. Moleque, o meu filho tinha 10 anos de idade. Caramba. Meu filho com a camisa que o Sócrates tinha dado para ele. Que era uma camisa, não era do Corinthians, mas era uma da democracia corintiana. E na hora que todo mundo fez assim, levantou, lembra do Corinthians? Também. O meu filho em casa fez e eu fiz na Rádio Bandeirantes. E também por isso eu torci do Palmeiras, mas o cara é ídolo do Corinthians. Dane-se. Mas é pelo que representa. Pelo representa, e de novo, muito além do jogador. Para mim, politicamente, a gente tem muitas afinidades. E aliás, também para aproveitar esse gancho aqui. Eu falo, né? Eu sou murubete e tal, mas ao mesmo tempo que sou, eu deixo muito claras as minhas afinidades. Eu tive uma postagem no Instagram que eu citei, e aí eu desafio alguém que coloque todos os votos que fez para presidente da República. Desde a primeira eleição, que eu acompanhei na época como repórter de política em 89, eu coloquei naquela postagem todos os votos que eu fiz de primeiro e segundo turno, inclusive os votos que eu anulei. Caralho, você foi peitudo, hein? Mesmo, eu falei, eu votei nesse, e alguns votos até podem ser incongruentes, tá? Tá lá. E eu sempre deixei claro, olha, eu sou um cara de esquerda. Agora, não é de esquerda, e aí por isso que eu brigo muito com muita gente de esquerda. Por ser de esquerda não significa dizer que eu seja comunista. Como ao mesmo tempo, quem vota no Bolsonaro ou quem é de direita não é necessariamente fascista. Né? E é uma coisa que às vezes os lados precisam se entender, cara. Você pode votar no Bolsonaro e ser fascista. Você pode votar no Lula e ser comunista. Mas não é todo mundo que é comunista e é fascista. E não é todo mundo que é comunista que come criancinha, não é todo mundo que é fascista que é ditatorial, que quer a volta da ditadura militar. Pode ser até muito próximo, pode ser do outro lado muito próximo, mas não necessariamente significa isso. Sim. Por exemplo, eu não gostar do presidente da República não significa dizer que eu quero a morte dele, que é algo deplorável que aconteceu com 2 grandes jornalistas, um que desejou a morte dele, outro desejou o suicídio, escreveram isso e acham isso natural, que é horrível, como também... Escreveram isso? Está escrito na Folha de São Paulo. Hélio Schwartzman e outro que é um cracaço, que é o Rui Castro, o maior biógrafo brasileiro, e eu cometo as minhas biografias, os meus livros, muitas são biografias, e esses outros 10 livros que eu estou escrevendo são muitas biografias, Zé Roberto, Luiz Pereira, Amaral, César Sampaio e outras que eu nem posso falar direito. Cara, mas não dá para você desejar que alguém se mate. Não. Você não pode desejar a morte de ninguém. Não, e daí depois foi explicar o Hélio Schwartzman, não, era no sentido consequencialista, com todo respeito, mas vá para o inferno. Se desejar num jornal que o presidente morra, ainda mais depois um cara que sofreu um atentado, sabe? E de novo, ou coisas que a gente vê, não, que pena que eu a facada, gente, pelo amor de Deus. É a barbárie sendo combatida com a barbárie. Eu só sou realmente intolerante contra os intolerantes. Mas quando intolerantes, à minha esquerda ou à direita deles, começam a defender ataque, morte, ou golpe, ou contra-golpe, cara, tá tudo errado. E de novo, aí é uma questão de índole, de formação. Eu sou pelo debate puro.
Eu trabalho, ou já trabalhei, e provavelmente trabalharei com muitas pessoas que eu discordo completamente do que elas falam, muitas vezes do que elas fazem. Algumas pessoas com que eu trabalhei são deploráveis enquanto pessoas, deploráveis enquanto jornalistas, mas até convivi com elas no ar. E algumas vezes já me manifestei o quão deploráveis são ou quão deploráveis foram algumas manifestações delas. Mas ainda enquanto elas não desejem a morte dos outros, está valendo. O que não pode é desejar a morte, não pode desejar golpe. Claro, quando há momentos discurso de ódio, e né? o discurso de ódio, cara, e não tem ódio do bem e ódio do mal. Tem ódio. Ódio é Tem ódio. intolerância. A minha esquerda, repito, eu sou um cara de esquerda. E também outra coisa, mesmo sendo um cara de esquerda, trabalhei já em vários veículos que são mais identificados com a direita. E já trabalhei também com veículos identificados à esquerda. Aliás, faltou dizer, a primeira coisa que eu fiz com o Dr. Sócrates não foi trabalhar no Sport TV 95. Ele e eu fazíamos comentários para a rádio dos bancários ligada à CUT em 92, 93. Nossa. Eu já fui comentarista da rádio dos bancários ligada à CUT em 92, 93. E já trabalho em lugares mais identificados à direita. E não tem problema desde que você abra o jogo. Desde que você tente buscar sempre a melhor versão possível dos fatos. Pode ter problema. Eu já tive problemas pela minha orientação política. Já tive. Mas também não tive. E abrindo, francamente, o jogo. Agora, o que eu acho deplorável é num grupo de zap a pessoa sair por causa de política. Você pode se desentender com seu primo, com seu irmão, com seu parceiro, seu sócio, com sua mulher por causa de política. Mas daí ficar nesse fla-flu, inclusive deteriorando uma expressão tão maravilhosa do Mário Filho como o fla-flu, é terrível. Sabe, cara, as pessoas não se falaram por causa de política. Pode brigar por causa de futebol, mas de política não. E não pode levar para política o futebol.